Então, podemos já colocar para gravar? This meeting is being recorded. Agradeço. Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam bem. Eu peguei uma gripezinha, então se eu tossir aqui é por conta dessa gripe, tá? Mas, gente, a gente fica o tempo inteiro, né? Nessa questão da pandemia e o quanto isso muda a nossa vida. Bom, eu pedi esse tempo para poder falar sobre uma questão prática, tá? Que é exatamente o acesso à plataforma do IFMG para as pessoas que estão... vou até subir aqui de novo. Para as pessoas que estão matriculadas pelo IFMG, né? Colocar assim o conceito, né? A palavra matrícula, né? Ou seja, vinculados como estudantes do IFMG nesse processo formativo que tem algumas características muito próprias, né? A única questão muito específica no processo formativo é o nosso envolvimento. E para o IFMG, para a gente ter a clareza do envolvimento, a gente precisa que as pessoas tenham acesso à plataforma, né? E aqui dentro, inclusive, reparem bem, cada um de vocês, assim que tiver o processo aqui concluído de acesso e envio de algumas reflexões que estão aqui postas, vão ter acesso a esse itemzinho aqui, certificado de conclusão do curso, para poder gerar o certificado. E o que eu preciso? Como é que vai ser esse processo? Aliás, a gente vai fazer uma reflexão sobre avaliação, depois, no final, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas dentro desse processo aqui, isso aqui não é um processo de avaliação na perspectiva ampla e restrita, mas é um processo de certificação, é diferente do que a gente chama de avaliação. Isso aqui é para certificação. Para a certificação, eu vou ser cobrado se a pessoa acessa a plataforma Moodle e se ela tem dialogado conosco via plataforma Moodle, né? Dialogado quer seja nos fóruns, quer seja no envio da carta de princípios, que está aqui colocada, quer seja na reflexão posta na perspectiva do memorial, né? O que seria isso, como essas questões são colocadas, quer seja até na perspectiva do relatório do grupo, dos relatórios que estão sendo aqui, né, recolhidos para que a gente possa, dessas reuniões semanais nossas, né, da reunião do dia 24, e hoje, por exemplo, eu vou abrir mais um relatório da reunião de hoje. Então, ou seja, essas questões individualmente têm que estar aqui, a pessoa tem que estar acessando. Aqui é relatório de grupo, não, mas aqui em cima nós temos o relatório, o envio da carta de princípios, né? Ou seja, dentro da tertúlia, dentro do seu grupo, como você estabeleceu isso? Ou então, quer seja no diálogo, na reflexão dentro do próprio mensagens, enfim, de acessar, de buscar, de baixar o material que está aqui disposto, né? Então, ou seja, você tem um plano de inovação proposto, isso daí você tem baixado por aqui. Então, eu preciso que os participantes que estão vinculados ao IFMG tenham esse cuidado para que eu possa justificar a certificação dessa pessoa, né? A avaliação é muito maior do que isso. A avaliação, ela não é feita pela justificativa da certificação. A gente estava até refletindo sobre isso. Uma coisa é um processo de avaliação, outra coisa é o certificado. Tá? Ser certificado por alguma coisa significa ser certificado pelo seu envolvimento. O grau desse envolvimento, o quanto você conseguiu avançar, esse processo muito delicado, que a gente chama de avaliação, a gente hoje, inclusive, começa a conversar sobre ele. Tá? Mas é essencial que, para que eu possa certificar as pessoas tenham acesso, tenham um histórico de acesso ao Moodle. Se alguém ainda está tendo dificuldade, né, pode entrar em contato. Aliás, há pouco tempo, estava até comentando há pouco, teve uma pessoa
de Portugal que estava com uma certa dificuldade, a gente conseguiu resolver, não tem 2 semanas isso, né? E aí, enfim, comecei a ter retorno dessa pessoa aqui junto com a gente no grupo, né? Então, era esse o recado desse cuidado para a certificação. Isso não tem a ver com avaliação, volto a falar, né? Zizi, a palavra está contigo de novo, minha amiga. Agradecida, Léo. Bom, Cristina nem precisou, né? Conseguimos fechar um pouquinho antes, mas relembrando para as pessoas que estão chegando agora, bem-vindos, bem-vindas. O Léo acabou de colocar sobre a questão do Moodle e a importância de vocês estarem entrando no Moodle, porque tem a construção da certificação que é necessária que se tenha, ainda é um instituto, né, federal, então precisa dessa entrada de vocês, colocação, resposta. Lembrando que também o Léo colocou e nós reforçamos que a avaliação é muito mais ampla que isso, não está contida, né, na certificação. A avaliação ela vem da nossa construção de aprendizado e daquilo que nós estamos fazendo aqui. Bom, agora nós estaríamos entrando agora nos círculos, né, nas nossas multissalas, trazendo a reflexão sobre as pesquisas que ficaram de ser feitas no último encontro que nós tivemos, né? Então, vamos ser separados novamente nas multissalas e traremos nossas pesquisas, nossas evidências de aprendizagem. Será que já temos? Então, Edilene, se você quiser fazer alguma colocação, tá passando para você. Boa tarde. Obrigada, Zizi. O que nós temos aqui como proposta é esta construção realmente coletiva e um exercício deste modelo de educação que se faz a partir das pessoas, de quem somos, né, e dos nossos propósitos. Estamos dialogando sobre um modelo de educação que acreditamos e queremos desenvolver nas nossas instituições, nas nossas famílias, enfim, nas nossas escolas. E cada um aqui tem uma riqueza de experiência de vida e de trabalho, que nada mais é do que um material humano que temos para nos nutrir, né? Então, a disposição de cada um aqui de se colocar, de trazer seus desafios, as suas dúvidas, as suas angústias, seus exercícios, nos sentirmos confortáveis no lugar onde estamos aprendendo juntos, com pessoas que têm diversas experiências e que estão dispostas a fazer, de fato, a educação aqui no nosso Brasil, em Portugal e no mundo, né? Então, fica o convite para todos de coração aberto, mente aberta, de todos nós sermos acolhidos e de sabermos que estamos num lugar seguro para esta construção, onde a avaliação ela se dá durante todo este processo, e muito mais interno do que externo. Já foi bem dito aqui, o certificado é apenas um certificado. O que de fato aprendemos é aquilo que conseguimos colocar nas nossas práticas. São os exercícios, as reflexões a partir desta ação que conseguimos fazer diariamente. Então, vamos trabalhar juntos. Bem-vindos. Então, podemos ir para os nossos círculos, então, Léo? E, inclusive, tem algumas pessoas fazendo algumas perguntinhas aqui, que tem o Ledir, com relação à dificuldade na plataforma. Então, também temos essa questão, né, que poderia só ver uns 5 minutos para poder auxiliar, tudo bem? Foi importante isso. Ledir, eu estou verificando aqui, realmente você está cadastrada. A entrada da plataforma é pelo seu CPF, tá? E a senha, a primeira senha genérica é FIC, com F maiúsculo, FIC 2020. Agora é só confirmar aqui, né? Só para confirmar essa senha geral, porque é uma senha de abertura. Mas é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Obrigada, Leão. Não por nada. Só para confirmar, que eu estou entrando aqui no site do Instituto.
É isso mesmo. A senha, aqui, ó, estou até colocando aqui no chat, é o CPF da pessoa, né, conforme a inscrição, e a sua senha. E eu acabei de ler aqui o seu Ledir Barbosa da Rosa. Está aqui, como estudante, seu e-mail eu não vou falar aqui, né, porque é seu, mas a senha genérica, aí na hora que você entra, a primeira coisa que ele vai pedir é para que você mude essa senha, tá bom? Aí, na divisão de grupos, eu tive um pequeno probleminha aqui. Por exemplo, o Bruno, a Maria Pedro, a Tina e o Wander estavam numa sala. Quem mais estava nessa sala com essas 4 pessoas? E está aqui. Poderia se identificar? Vinícius. É o Bruno Emílio? Eu consigo ver para você, só um minutinho, tá? Então, perfeito. Bom, Vinícius Cabral. Perfeito. Mais alguém? Com licença, é o Bruno Emílio que está nessa sala? Então eu, Gabriel, também sou parte. Eu Não sei se vou conseguir assistir, estou em ver. viagem e a conexão está complicada. Podemos tentar. Eu quem? O Gabriel. Gabriel Severino. Perfeito. E a Sofia também se colocou, só que ela está com dificuldade no áudio. Entendi. Então, deixa eu buscar aqui a Sofia. A Sofia, ela está com algum nome específico? Escola Municipal Ataliba? Ou... Sofia Trindade. Oi? Sofia Trindade. Ela não aparece aqui na lista. Show. E a Mariângela, que é de Ataliba, ela disse que não participou ainda dos grupos. Então, é a primeira vez dela. Mariana Campos Lima. Vou, então, colocar. Sofia, não estou achando aqui o nome dela na lista. Eu vou abrir essas salas, tá? Quem estava na sala em que eu estava com Mauro e a Valéria? Além da Fábia, que também eu sei já estava lá. Eu estou colocando a Marina. Tem mais alguém? Acho que a Débora estava com a gente também, Leonardo. Débora está aqui, ó. Débora Salles, que lá de Maricá. Ela estava, ela não está aqui, não. Ah, tá. Porque ela fazia parte do nosso grupo, lembra? Ela até fez uma questão. Então, não. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Eu estava no primeiro. No segundo eu não estava, então eu não sei. Agora eu tô ou não tô? No primeiro você estava com quem? Você lembra? Comigo? Com a Edilene? Com você. Eu tava... Comigo, Então, eu estava com você. Então, eu continuo com você? Continua. Deixa eu ver. Tá, beleza. Obrigada. Leonardo, a Mariângela está no chat dizendo que ela não participou, ainda não faz parte de nenhum grupo. Tá. Eu vou abrir essas salas, vou ficar aqui fora ainda um pouco, recebam os grupos e quem ainda não está em grupo, fica aqui comigo e com a Edilene, daqui a pouco eu vou para o meu grupo também, tá bom? Só um minutinho. Pronto, já receberam os convites aí. Aline, Sofia Trindade não estava em grupo, né? Estou jogando você, Sofia, para o grupo 3. E Aline Marinho, estava em algum grupo? Oi. Eu estava no grupo que estava a Maria Pedro, a Tina. Perfeito, grupo 2. Pronto. Quase todo mundo já entrou. Eu estava na sala da Edilene, da vez passada. Continua aqui, continua na sala principal. Léo, na semana retrasada estava eu, o Wander, a Sofia Trindade, o Vinícius Cabral, a Maria Pedro e a Tina.
Isso no Ok, dia Trindade, 24. Vinícius. Então, não está aqui hoje. A Maria Pedro e a Tina. Tá, pronto. Então, tem um grupo maior que está ficando aqui fora, né? Ana Júlia, você estava em algum grupo? Não? Vou te colocar, então, no grupo 3. No grupo 3, que aí com isso a gente começa a equilibrar os grupos. Cristina? Ô, Leonardo, a Ana Júlia falou que ela já está num grupo, porque acho que o grupo que é junto com a Edilene. Ela não estava, ela falou que está agora, já está até na sala, acho. Ah, não. O grupo da Edilene continua aqui fora. A gente está aqui, no aberto ainda. Vocês receberam um convite? Bom, só para passar, Edilene. Então, tá a Escola Municipal Ataliba, duas aqui da Escola Municipal Ataliba. Ana Júlia, Cristina, Iaspe, Giane, Ledir, Nádia. É isso, né? Aí, Mauro. É isso mesmo. Mauro, Valéria, vocês ainda não entraram na sala, né? É a sala 3. Eu estou aqui na sala aberta ainda. Vou ficar por aqui, porque, pelo visto, está todo mundo em sala. Aí, com isso, se alguém for chegando, eu vou... Aí, ó, como o Wander agora que caiu, está voltando, eu vou colocando. Posso pedir, Mauro e Valéria, vocês conseguem tocar a sala 3 sem a minha presença? Pronto, Wander. Leonardo. Oi. Leonardo. Oi, Rosana. Esse grupo é o grupo da Edilene? É o grupo 1 da Edilene. Ah, tá bom. É porque eu estou tendo dificuldade aqui para poder conversar com vocês. Tá bom, é isso aí. É porque semana passada eu participei do grupo da Edilene, só que o meu nome não chegou a ficar na listagem. Eu e outra professora também do Colégio de Maricá. Não chegaram a colocar, mas nós participamos. Como que eu faço para entrar no grupo? Eu não estou sabendo entrar. Me ajuda, por favor. Na realidade, você já está, então você recebeu um convite. Eu vou mover você para uma outra sala e depois vou trazer você de volta para essa sala 1, tá bom? Não, deixa aí mesmo, no grupo da Edilene, porque eu já participei semana passada. Não, eu sei, é só para... Você não está recebendo um convite aí, não, porque você recebe um convite para entrar na sala. Da Edilene? É. Não, não está aparecendo o convite. Pois é. Então, eu vou mover você para outra sala e vou mover você de novo para a sala 2. Pronto. Ah, então tá bom, obrigada. Agora eu voltei você para a sala 1. Recebeu da sala 1? Mariana Campos. Eu estava na sala da Edilene também. Então estou movendo você para a sala 1. Pronto. Está lá. Bom, estou aqui, então, na sala de entrada. Vou colocar uma música para quem estiver aqui com a gente, para que a gente possa, então, portanto, desfrutar esse momento de forma conjunta, esperando o retorno dos grupos daqui a 30 minutos. Tá? Levando em consideração algumas reflexões que são importantes para a gente dentro desse nosso processo de aprendizado, né? Que é o processo de pensar a educação não como um objetivo final, mas como um processo na vida. Então, como processo de vida,
Como é que a gente avalia a vida? Como a gente define o nosso currículo objetivo e subjetivo? E a nossa relação planetária? Essas são questões fundamentais que a gente tem colocado. Então, eu vou um pouco retomar, né? Vou colocar aqui um documentário para que as pessoas possam acompanhar, exatamente com essas reflexões, né? Exatamente pensando o que é essa educação que a gente tem colocado para a nossa vida. Só um segundinho. É parte do documentário A Educação Proibida. Sempre me lembro de uma aula de filosofia onde o professor nos contou esta história. Numa caverna, havia um grupo de homens, prisioneiros desde seu nascimento, acorrentados de tal forma que só podiam olhar para o fundo da gruta. Uma fogueira e figuras manipuladas por outros homens projetavam na parede todo tipo de sombras. Para os prisioneiros, as sombras eram sua única ideia do mundo exterior. Essas sombras eram seu mundo, sua realidade. Um dos prisioneiros foi libertado e teve permissão de ver a realidade inteira fora da caverna. Quanto tempo ia demorar para se acostumar ao exterior, depois de toda uma vida de confinamento? Possivelmente sua reação seria de um profundo temor à realidade. Poderia entender o que é uma árvore, o mar, o sol. Imaginemos que esse homem tenha conseguido ver a realidade tal qual ela é e entender o grande engano que era a caverna. O professor nos explicou brevemente as interpretações do mito em relação ao conhecimento, à ilusão, à realidade e como possivelmente estamos dentro de uma grande caverna que, por sua vez, está dentro de outra. Mas não há dúvida da necessidade desse homem livre precisar voltar e compartilhar com o mundo o que viu. E é assim que, em sua 11ª tese, ele chega à ideia de que o filósofo não só tem que entender a realidade, mas também tem que conseguir transformá-la. Meios de comunicação, milhares de livros, todos os discursos políticos, organismos internacionais, especialistas, filósofos, páginas de internet. Todos concordam com a importância da educação. Investe-se em capacitações, melhorias de infraestrutura e novas pesquisas, compram-se livros, notebooks e quadros digitais. Dão-se cursos, aumentam salários, baixam salários, imitam-se modelos estrangeiros. Tudo para melhorar a educação.
Isso não impede que existam tantas escolas quanto realidades sociais. Escolas marginais, escolas para pobres, externatos, escolas de operários, profissionais, escolas de classe média, escolas públicas e particulares, escolas para ricos, escolas da elite. Grande parte delas pretende incluir e conter a maior quantidade de alunos. Muitas outras se preocupam em formar trabalhadores de diferentes hierarquias, e só umas poucas se dedicam aos supostos resultados de excelência. Mas fora as diferenças, todas trabalham e aspiram a um ideal de escola comum. Até que ponto essa escola ideal ajuda a nos desenvolvermos individual e coletivamente? Será que esse paradigma educacional almeja uma boa qualidade de vida? E que as pessoas trabalhem para melhorias da sua comunidade? Há algum tipo de escola que consiga isso? Há alguma educação voltada para esses ideais? Isso nos levou a abrir as portas de um mundo oculto para muitos de nós. Este filme é parte de um processo que possivelmente não tem fim. Uma pergunta que com certeza não tem resposta. Uma busca sobre qual deveria ser a natureza da aprendizagem e da educação. Que erros cometemos e principalmente que ideais devemos continuar buscando e continuar aprendendo. Bom, eu acho que o que a Alicia quer, o que a diretora quer, é simplesmente chegar a um acordo, entrar num consenso para ver o que vai ser dito. É uma norma da escola. A escola tem que saber o que é que vai ser dito. Por que a gente não vai poder ler? Javier, como ficamos? Bom, eu propus à turma que fizesse uma redação onde escrevessem um texto para nos dizer qual foi o saldo desses anos na escola. É isso. Muito pouco do que se passa na escola é realmente importante. Somos ensinados a nos afastar dos outros e a competir. Pais e professores não nos escutam. Por tudo isso, dizemos chega. A educação está proibida. O aluno não aprende a compreender depois de anos de leitura. Não aprende as operações matemáticas, não aprende... Enfim, aprende muito pouco. O que faz com que o aluno fracasse na escola? Já está mais do que comprovado pelos fatos que não é o aluno que fracassa. É o sistema que é mal projetado. As reformas educacionais atuais, em voga em muitos lugares, estão mal focadas. São arranjos cosméticos do que nós pensamos que devemos melhorar na escola. O problema está no modo como concebemos a escola paradigmaticamente. É um problema de concepção básica. As escolas e os colégios da América Latina não passam de lugares entediantes e desinteressantes. Eu convido a todos para que passemos pelos colégios e vejamos uma caricatura que deve ser descartada, que é o professor em um quadro negro ditando aulas em pleno século XXI. Não faz o menor sentido. É uma matéria estática. Uma matéria que não tem movimento. Uma matéria que usa somente palavras. Eu sou o adulto. Sou eu quem vai dar a vocês esta informação. Isso tem que ser aprendido do jeito que está. Porque é assim. Vocês são as crianças. Tem que se calar e obedecer. Silêncio! Cale-se! Você nunca sabe nada! Não buscam, por assim dizer, outro desenvolvimento a não ser o curricular. Estão muito focados nos próprios conteúdos. Você não aprendeu a ler, escrever e calcular? Será que teve aprendizado? Claro que não, porque só se admite mérito em algumas habilidades, algumas áreas. O conhecimento atual está fragmentado, porque a visão é parcial. Nós dizemos que nas escolas convencionais a aprendizagem é preventiva. Professora, para que serve isso? E a professora responde:
Algum dia você pode precisar. Mas temos visto que esses conhecimentos não duram nem são mantidos por muito tempo. Hoje em dia, os paradigmas estão mudando muito rapidamente. O conhecimento está mudando permanentemente. O que aconteceu foi que os sistemas educacionais não têm mudado tão rapidamente quanto o resto da sociedade. É aí que está a raiz do problema. Nas escolas normais e nas faculdades de educação, nos disseram que um objetivo é aquilo que é mensurável, quantificável e observável. Então, começamos a buscar a regra que nos permite medir os objetivos. E a isso chamaram de classificações. Seja um A, uma carinha feliz ou uma carinha triste. Mas a lógica sempre é a mesma. Comparar. Comparar o sujeito, sua aprendizagem, frente a uma escala padrão, que mede o quê? Se cada pessoa é única, singular e incomparável. Pede-se um número que defina, inclusive a qualidade de pessoa que você é. Então, por exemplo, crio conflitos de nível cognitivo. Vamos ver quem chega em primeiro lugar. Com isso, uns são ganhadores e os outros são perdedores. Toda vez que há perdedores, há alguém que se sente mal. É óbvio. As crianças são muito estimuladas a competir entre elas. Rosane, 10. Os melhores alunos recebem reconhecimento, prêmios. Crianças que não vão bem nas provas são chamadas à atenção. Em muitos casos, nem sequer são levadas em conta. Todo mundo fala de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição e a competição é o princípio de qualquer guerra. Teoricamente, todas as leis de educação nos falam de objetivos de desenvolvimento humano profundo, valores humanos, cooperação, comunidade, solidariedade, igualdade, liberdade, paz, felicidade. E se enchem de palavras bonitas. A realidade é que a estrutura básica do sistema promove justamente os valores opostos. A concorrência, o individualismo, a discriminação, o condicionamento, a violência emocional, o materialismo. Qualquer ideia que se promova a partir do discurso é incoerente com o que a estrutura privilegia. Bem, apesar da escola teorizar e discutir sobre princípios e valores, ela os discute como conteúdos. Se eu venho de um paradigma fragmentado, onde o que me interessa é ensinar história, vou ver quanto de história o aluno sabe depois que eu lhe falei de história e o fiz ler um livro de história. E para mim, o aluno acaba aí. Não tem mais nada a ver comigo. Se o aluno sofre ou não, vem de boa família ou não, tem dinheiro ou não. Para o professor tradicional, o mais fácil é continuar fazendo o que fez durante muitos anos. Você quer ser medíocre a vida inteira? Ou o que aprendeu por tradição. Você já não é mais uma criança do ensino fundamental. Então ensinar vira simplesmente um processo de reprodução simbólico. Eu não quero ouvir uma mosca. Na Argentina, a imensa maioria das crianças neste momento diz que chato. Hoje é segunda e tenho que ir outra vez para a escola. Mas isso não é o pior de tudo. A imensa maioria dos docentes na Argentina diz o mesmo. Acredito que os professores atuais são filhotes do sistema. Não é que o professor nasça ou queira ser professor para ser bom ou mau. É o que o Estado lhe permite. Já chega! Vão ficar sem recreio! Ah, não. Não me diga que você tem problemas em casa. Como faço para educar a emoção dessas crianças, se no meu curso de formação de docente nunca me falaram uma só palavra sobre as emoções? Se continuarem falando, eu vou separar vocês, hein? Não quero que vá à escola para perder tempo. Não quero que tenha uma experiência ruim. Neste momento, um garoto de 8 anos passa na escola mais horas que um universitário na universidade. Não faz o menor sentido. Não há tanto conhecimento para aprender na escola. A escola, então, não é nem sequer o lugar de formação. É uma grande creche ou, como eu chamo, um grande estacionamento de crianças. Para mim são cárceres. Eu acho todas um horror. E pensar que crianças precisam ficar confinadas, que precisam de guardas vigiando para que não fujam.
E então, cada vez mais as confinamos. Cada vez colocamos muros mais altos. Os muros podem ser de tijolos ou de árvores. De qualquer forma, são muros que isolam, separam. Eu quero que a escola seja, para ela, um espaço de crescimento pessoal. E não um lugar onde a adestrem para um futuro ensino médio, depois para uma universidade, depois para o trabalho e depois para o quê, né? Mas é muito mais fácil dizer, agora calem a boca. Agora abram o caderno. Agora peguem a caneta. Isso é adestramento para cães. Isso não é educação. Bom, na realidade, o que eles me dizem é que estavam pensando em ler esse texto na festa. É um rascunho. Meu amigo, tudo bem? Boa tarde. Os nossos colegas estão, nesse exato momento, dentro dos grupos, fazendo o processo dos grupos de formação, né? Assim, com as questões que foram propostas, com os estudos que eles estão desenvolvendo, é o momento da devolutiva, né? Cada grupo se deu um breve nome e estão agora no processo interno. Aí, nesse exato momento, que eu tinha escolhido, né, porque a gente está aqui nesse espaço, eu tinha escolhido um trecho do documentário Educação Proibida, do Germán Doin, para abrir, né, assim, manter esse espaço, porque eu fico aqui no entremeio. Quando alguém cai na sala, volta para cá, eu devolvo para a sala para que a gente possa ter essa abertura não ser rompida, né, de cada um dos grupos. E bom demais estar contigo e com a Cleo aqui agora. Querem fazer surpresa a algum dos grupos? Querem entrar de surpresa? Aliás, acho que nesse exato momento faltam 6 minutos para os grupos retornarem aqui. Não, Léo, assim, eu estou no meio de obras aqui, eu estava olhando lá um pedaço da obra que vai começar depois de amanhã, porque é muita coisa para fazer, né? E agora eu saí e falei, que dia é hoje? Olha condições da sua amiga. Aí eu falei, Zé, hoje é quarta, meu Deus, formação, Jesus. A gente tá aqui, mas como a gente está sempre junto, né? Então... Ai, me perdoe, gente. Muita demanda, eu acabei me perdendo hoje, me perdoe. Minha amiga, sem estresse, sem estresse. A gente, hoje, então, nós começamos, eu destaquei para os grupos no início a importância, a separação, porque são duas coisas, né? Uma coisa é o nosso processo individual e no grupo de formação. Outra coisa é a certificação desse processo de formação nossa. Aí, no início hoje da reunião, eu destaquei a importância de entrar no Moodle, de participar ali dentro para que eu possa, né, tinha muita gente que ainda não tinha nem acessado desde Você conseguiu acesso à plataforma do Classroom, do povo de Maricá? Sim, está tudo dentro do Moodle. Eu transitei tudo lá para dentro e quem está em Maricá... Ontem e hoje eu estou fazendo o exercício de ler tudo que eles colocaram. Tem umas pessoas que se manifestaram, que tem uma troca interessante. Depois eu quero ver isso contigo e eu vou acessar o Moodle da UFMG para dar uma olhada também junto com você, já para adiantar um pouco aquela tarefa que você falou que a gente tinha que olhar. Eu também acho isso muito importante, Léo. Eu concordo contigo, sim, nessa questão. Então, depois a gente pode... É mais para dar uma devolutiva, é mais para a gente poder ter esse diálogo aberto, porque a característica nossa aqui é que a certificação é uma coisa, o compromisso e o processo de envolvimento, que está sempre, ele nunca começa e nunca termina, né? É uma característica, é o paradoxo nosso. O nosso paradoxo é estar sempre em processo, né? Como é o paradoxo de todo o processo de educação.
triste daquele que fala, eu entrei na escola, comecei a educação, eu saí da escola, parei a educação. Não. Não tem isso, né? Não tem isso, e o problema é que quando alguém fala isso, daí vem falas que não refletem, que não pensam sobre o mundo que a gente vive. E como é interessante, eu quis selecionar um trecho da Educação Proibida, e termina exatamente falando disso. Olha, é o paradoxo da escolarização. A gente quer um mundo de paz, mas na escola a gente defende a competição, né? A gente quer um mundo em que as pessoas se respeitem, que tem empatia, e a gente prioriza o individualismo e não o indivíduo. São paradoxos, né? Apesar da palavra ser parecida, o sentido é outro, né? Os indivíduos todos nos importam, né? Porque são parte desse mundo. O individualismo, ele impede isso, impede essa preocupação, né? E é essa a grande questão nossa. Ora, uma curiosidade. Em 2012, o Germán esteve comigo em Brasília e convidou-me para ir à Argentina. Eu estive na apresentação do documentário. Fizemos um grande debate e deixei muito incómodo lá. Primeiro, expliquei que admirava o trabalho, porque está muito bem feito, mas que ele se resumia a duas correntes da Escola Nova. Então, eu acho o documentário ótimo, mas é preciso vê-lo com um olhar crítico, né? Que é a montessoriana e, mais em geral, a não diretividade do Dewey, Gilbert e toda aquela região. Né? Mas foi um grande debate. Eu primeiro estive em Buenos Aires, depois fui para Córdoba com ele. Então fizemos os dois, o lançamento. Aí, para lá, eu estou sem ou não? Estou a fazer-me ouvido, estou aqui, nunca sei quando estou. Pronto. Não, estamos ouvindo. Completamente atinado. Bom, todos os documentários, e volto a dizer que isto não vai pôr em causa nem denegrir o que é que seja, acho ótimo. Mas os documentários que ainda existem, eles são convites para o paradigma da aprendizagem. E, enfim, e são construídos, são feitos em escolas onde não há essa prática. A questão é esta. É quase como uma ânsia de fazer algo. Pessoas que são sensíveis a essa tarefa de alterar, mas que ficam por ali. E quando se diz que apenas essas duas correntes, acho que era, já não me recordo, que era Montessori e Waldorf, que é Steiner e Montessori que está ali. Montessori, sei, eu lembro muito bem de estar a debater com um montessoriano lá. A Waldorf fica bem evidente. A Waldorf fica bem evidente dentro da proposta. Já foi há 10 anos, mais ou menos há 10 anos isso. Eu estava na altura, no Âncora, estava no princípio do Âncora, lembro tão bem. Então é bom que as pessoas leiam, vejam. Há não sei se o documentário existe, mas há um livro que é Os Alunos da Escola de Barbiana, não sei se ouviste falar, a Escola de Barbiana. Esse é o primeiro exemplo de autonomia num projeto. Ele é da década de 40, 50, e está em livro, não sei se existe como vídeo, não é? Agora, que eu contesto muito, eu não sei qual é o título em brasileiro, mas em Portugal é o Clube dos Poetas Mortos, Carpe Diem, aquela coisa, quando acaba o filme com eles em cima da mesa. Aliás, a gente já teve uma conversa sobre isso, né? E se eu
você me marcou muito nessa conversa, porque eu tinha esse filme em alta, tenho ainda pela questão artística em alta consideração, pelo próprio, pela direção, pelo próprio Robin Williams, que abre ali uma reflexão, mas ele não rompe com o paradigma da instrução, porque tudo parte da lógica do que o professor desejava aos seus estudantes, e não no processo do diálogo, no processo da relação. Eu lembro você me falando isso. Isso deve ter uns 3 anos que a gente conversou sobre isso. O filme é toda uma derrota, porque morre o jovem mais promissor, o ator de teatro. Ele é expulso da escola. E o facto de eles colocarem os pés em cima da mesa pode ser metafórico, mas não adianta, não vai longe. Então é preciso muito cuidado. Deixa-me calar, que o pessoal está chegando. Não, é bom que fica bacana, porque olha só, enquanto estavam todos na sala, eu fiquei sozinho aqui com o Zé por meia hora e com a Creu. Estou brincando. Mas a gente ficou aqui um tempo conversando. Um pouco antes, eu coloquei um trecho do filme, do documentário A Educação Proibida, e o Zé e a Creu, há uns 6 minutos, entram na conversa comigo para o documentário. A gente faz alguns comentários, o Zé comenta, a Creu comenta algumas coisas aqui, e a gente estava discutindo exatamente isso, como é importante a gente buscar essas informações, buscar esse processo de construção dos saberes, mas não ficar nele, né? E ampliar também sabendo que esses documentários, que esses filmes, que todos são limitados, né? E que a gente está num processo de reflexão que eles fazem parte, mas que não se fecham a eles. Aí a última conversa aqui, para quem está chegando na conversa agora, era sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, né? E é exatamente o último comentário antes de todo mundo entrar aqui. E o spoiler sobre a Sociedade dos Poetas Mortos que não vou dar, não. Acho que vale a pena depois rever esse momento e pensar esse nosso processo. Aí eu queria comentar uma coisa um pouco antes, até para passar a palavra para o Zé e para os grupos aqui. O quanto a gente está num processo que não... O que é certo nele é o fato de a gente estar em relação. E que a gente passa a romper com essa lógica da educação para a competição e da meritocracia, e rompe do processo de aprendizado em que o indivíduo é levado em consideração em toda a sua potencialidade. E aí, quando a gente fala toda a potencialidade, eu particularmente, quando penso isso, eu penso também em todos os limites e todos os avanços. E como é bonito. Eu, particularmente como pai, quando a minha filha rompe uma barreira dela, ou quando ela assume o limite dela, não é só romper, assumir e falar, esse é o meu limite, é tão bonito quanto romper. Sabe? E às vezes a gente não vê essas bonitezas, e isso que vale a pena. Amigos, Zizi, Creu, Mauro, Bruno, Valéria e Edilene, que estavam agora nos grupos, né, na tertúlia de cada um dos grupos. Paro de falar. Com licença. Nós temos mais 6 minutos, então eu gostaria, por favor, que tivéssemos um guardiã do tempo. Cristina, você poderia, por favor, continuar como nossa guardiã do tempo? Se precisarmos de mais tempo, dá para ser solicitado, né? Na organização de hoje, nós temos o repasse dos círculos, mas também temos o Amigo Zé. Amigo Zé, você gostaria de fazer algumas colocações? Nós poderíamos organizar o tempo. Eu poderia fazer uma pergunta. Ou melhor, 2. Por que estiveram a assistir a esse excerto da Educação Proibida e qual a vossa apreciação? Não sei se tinha uma pergunta condutora do visionamento. Não. Amigo, a escolha do enxerto da Educação Proibida é porque esse espaço nosso, quando abrem as salas, fica apenas uma pessoa aqui fora
para quando alguém cai da sala, tem que ser retornado. Então, para que esse tempo de lacuna foi uma escolha do improviso desse amigo que está do lado de cá, nesse exato momento. Aí eu peguei apenas aquela parte inicial do Educação Proibida, em que apresentam as questões sobre a escola. Como eu poderia ter pegado também um trecho do Quando Sinto que Já Sei. Como eu poderia não pegar um trecho do Sociedades Poetas Mortos por conta de uma conversa que tive contigo há 3 anos atrás, né? Como eu poderia ter pegado um livro aqui, né? Eu estou até com A Cabeça Bem Feita, do Edgar Morin, para ler. Mas foi apenas por isso. Um espaço para que vá para a gravação depois e não fique vazio aquele espaço de meia hora em que os grupos estavam conversando. Queria sugerir, se me permitirem, que a gente possa ir até 4h10 hoje, para ter esse tempo do repasse dos grupos e a gente ter uma conversa a mais. Guardião do tempo, alguém se opõe a gente ir até as 4h10? Visto que não. Zizi. Agradecida, Léo. Então, tudo bem fazermos o repasse das pessoas, dos grupos? Solicitar, por favor, então, tudo bem 2 minutos para cada um poder apresentar e solicitar os representantes, né, do grupo 1, grupo 2, né, que são nossos círculos aqui em formação. A representante do círculo 1. Acho que sou eu. Ok, 2 minutos. Estão-me a ouvir bem? Ok, pronto. O nosso grupo iniciou hoje um tema que foi, a ideia base foi, é preciso uma aldeia, uma tribo, uma aldeia para educar uma criança. Falou-se na desfragmentação da sociedade, que a tendência é cada vez mais para a sociedade estar isolada e fizemos o paralelismo com esta nova construção social de aprendizagem, não é? É resgatar esses valores, ir esses valores onde eu não só cuido da minha criança, mas como da criança do próximo, não é? A necessidade de nós retomarmos realmente aos valores básicos da humanidade, empatia para com o próximo, através do diálogo. Falámos na questão da avaliação afetiva, não é? Falámos também de inteligência emocional, literacia emocional, para ler também cada criança. Também falámos na competição, não é? Que é um sistema interno que é fruto desta separação da sociedade. E depois entramos mais concretamente na importância da assembleia das crianças, ou seja, para promover o debate, para esta cooperação, para este sentimento de pertença, para a mediação de conflitos, para os valores de cooperação e a importância da nossa palavra ao trazer propostas e também a importância na criação do currículo subjetivo. Pronto, acho que é isto assim resumidamente. Agradecida, Cristina. Solicitar, por favor, ao círculo 2, ao grupo 2. O Fábio. Eu não sei se o meu é 2, mas tá bom. Deixa eu tirar a mãozinha. Fábio, você estava com quais tutores? Com Mauro e Valéria. Não é o mesmo da Cristina? Leonardo. Então deve ser o círculo 3, fique à vontade. Mas pode ser, posso falar agora? É rapidinho. Então, a nossa dúvida, né, o nosso mote da semana anterior era o que é inovação na educação. E aí nós pesquisamos e vimos que a inovação é um processo de mudança de paradigmas, né? Que é repensar o modelo de agora e tentar construir um novo modelo educacional. E o Zé Pacheco diz que inovação é fazer melhor, é um processo que permite obter melhores resultados, que traga uma maneira de pensar que faça sucesso com outras ou com todas as pessoas, que seria, né, o ideal. É ampliar saberes e não há uma receita pronta. E é preciso olhar sempre o currículo subjetivo. E a gente falou também sobre Valon,
que para o desenvolvimento cognitivo da criança, ele cita 4 elementos, e sem esses a criança não aprende. É a afetividade, o movimento, inteligência e a formação do eu. Só que a nossa conversa foi muito mais legal, só que estou resumindo porque tem que ser rápido, tá bom? Agradecida, Fábia. Eu vou solicitar, por favor, que do nosso círculo o Vinícius possa se colocar justamente a construção que ele está fazendo na escola dele com o projeto piloto. Vinícius, você poderia se colocar? Oi, sim. Então, a gente conversou um pouquinho novamente sobre a alfabetização. E aí aqui na escola, como é uma escola regular, né, e a gente vai começar com uma turma piloto, a equipe toda se reuniu e decidiu fazer um levantamento dos interesses dos alunos. Então a gente está nesse processo, né, de fazer esse levantamento dos interesses dos alunos, e aí a partir daí pensar em como cada professor na sua turma vai poder colocar em prática essa maneira de pensar, né, a comunidade de aprendizagem. A gente está ainda fazendo esse levantamento durante essa semana. Vimos um vídeo a respeito sobre a alfabetização, falando sobre essa importância de partir do interesse do aluno. E aí, na semana que vem, acredito que a gente tenha um pouco mais de material para poder compartilhar com vocês. Agradecida, Vinícius. E, Vinícius, você poderia colocar também sobre o que conversamos hoje, para auxiliar nesse ponto também, que foi junto com o Bruno também, por favor? Sim, a gente conversou um pouco, além de falar sobre a alfabetização, a gente conversou sobre o planejamento, como seria feito esse planejamento, que hoje a gente faz um plano de aula, né? Previamente, antecipadamente, a gente faz esse plano de aula para poder aplicar para os alunos. E a gente conversou um pouquinho como é que seria feito esse planejamento, só que de forma posterior, né? A gente, a partir do interesse da criança e de como a criança vai se desenvolvendo, como o assunto e a pesquisa é feita durante a semana, a gente faria um registro posterior sobre isso. Agradecida, Vinícius. Bom, nós temos ainda quanto tempo? Nossa guardiã do tempo? 7 minutos, certo? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Até antes disso, amigo Zé, você gostaria de fazer uma colocação? Agradecida, Cristina. Eu tenho sempre coisas para dizer, esse é o meu medo. Porque... enfim, mas eu posso. Um minutinho ou dois. Há pouco eu estava a falar com o Leonardo que eu estive na Argentina no lançamento da Educação Proibida. Eu lembro-me que eu estava no Âncora, na altura, não sei se a Edilene se recorda, e fui até Buenos Aires. E estive com o Doin, estivemos num dos lugares onde foi feito o documentário, e aquilo que eu posso dizer agora não desilustra o valor do documentário. Ele é ótimo, porém, e cá vai o chato do costume, o velho insuportável que está sempre a resingar. Eu de Buenos Aires fui para Córdoba, porque eu ouvi falar que tinha lá algo que o realizador queria fazer, imagens não deixaram. Eu me interessei e fui. O que eu encontrei foi a escola nova levada ao extremo da ingenuidade pedagógica, da não diretividade ingênua. Isto é, não era um projeto, era um projeto no meio da montanha, difícil chegar lá, com famílias que se tinham exilado das cidades, praticamente. E não era uma organização anárquica, porque isso é ótimo que exista, era caos, o caos total. A criança fazia tudo o que queria, andava por lá, saltando, dançando, subindo, é ótimo, brincando, subindo a árvore, tudo bem, mas
Eu comecei a perguntar às crianças algumas coisas em espanhol, elas quase não me entendiam em castelhano, mas eu percebi que aquelas crianças com 10, 11, 12 anos nem sabiam ler. Não sabiam ler. Então, o que estava a falar com o amigo Leonardo é que agora que estão nesta onda das novas construções sociais, é importante ver lá a educação proibida, como todo o resto. Mas, por exemplo, é muito mais importante ver os alunos da escola de Barbiana. Não sei se alguém já leu. O livro eu tinha, mas nem sei onde é que está. Nem sei se há vídeo. Porque os alunos da escola de Barbiana é um projeto completamente diferente daqueles que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Vários filmes que hoje nós podemos ver sobre uma outra escola. É que essa outra escola, como o caso da educação proibida, em que o que é relatado é experiências montessorianas e steinerianas, não vai além disso, e volto a dizer que isto não é uma crítica, não é. Eu valorizo e dou-me muito bem com o Doane, porque é um homem bom, é um jovem, enfim, promissor, mas quer na montessoriana, quer na Waldorf, do Steiner, eu observo que ali estão os materiais Montessori, está a aritmia do Steiner, mas está todo o ranço da instrução, tudo. A turma, a aula, tudo está lá, tudo. E isso pode ser um grande empecilho, um grande obstáculo à criação de uma nova construção social, porque a pessoa cristaliza, é um modelo cristalizado, como se fosse o limite. É assim. Eu tenho muito receio de que realmente a gente possa ficar ali e não avançar para outras coisas, não é? Que essas experiências, que são ótimas, possam até ser cristalizações que sejam um obstáculo à própria mudança. Como eu dizia ao amigo Léo, que na Sociedade dos Poetas Mortos, ou em português, já me esqueci de português, eu quando falo do Brasil já me esqueço de Portugal. Bom, não interessa. Sabem qual é o filme? Em que acaba com os jovens em cima das mesas e tal. Aquilo é um mau exemplo de vídeo sobre educação. Porque o ator principal, Robbie Williams, ele se suicida. O jovem mais promissor, que é ator de teatro, se suicida. E ele, como professor, é expulso. Portanto, não há digamos, uma mensagem de se conseguir realmente uma mudança, muito menos inovação. Eu sei que, como eu vos disse, sou assim, um velho chato, nem a mim me consigo aturar, porque é estar muito atento, como diria um amigo meu, estar vigilante sobre a vigilância que me impõe. Porque quem chega a estes encontros desarmado pode cair em equívocos. Embora eu diga que é ótimo ver esses vídeos, é ótimo, mas com senso crítico. Quando há pouquinho eu ouvia falar de planejamento, planificação, planejamento. E mais uma vez, não é crítica de nada, é um comentário fraterno, não tem nada a ver. Se é antes, se é depois. De que planejamento estamos a falar? Porque nas escolas montessorianas e steinerianas, como é o caso da educação proibida, o planejamento é do professor. E quando uma pessoa faz um planejamento um dia antes, diz o que vai acontecer no dia seguinte já não é ele. Quem está naquela sala de aula é um clown que está a representar um guião que escreveu um dia antes, às vezes uma semana antes. Ou seja, não está presente, a pessoa não está presente. Ele está a desempenhar um papel que ele mesmo definiu e que não definiu porque vem de cima. Aquilo que ele vai falar já vem imposto. E, portanto, o planejamento que nós teremos de pensar numa nova construção social da aprendizagem e educação, a expressão é muito longa, eu tenho que arranjar uma maneira diferente. É um planejamento de designer, eu gosto honesta. Ou seja,
é um planejamento feito numa triangulação entre o objeto, aquilo que se pretende, o aprendiz e o mestre. Não é? E aí o planejamento tem que ser feito no máximo, pouco antes de acontecer o que vai ser planejado. Porque o mais importante, como podes saber, é a gestão da imprevisibilidade, da autenticidade. Na nova construção social isso vai acontecer, penso eu, não é? Depende de nós. E eu vejo que esta formação da quarta se completa com a formação de sábado. E isso é bom, porque aqui se aprofunda conceitos, se discute, se debate, e tem que aparecer alguém chato como eu para dizer, espera lá, vamos ver se já estiver do outro lado, tal, porque o ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. E por aqui me quedo, porque consegui estar aqui 5 minutos sem dizer nada, porque eu sou professor, não é? Então, sou capaz de estar aqui 2 horas, mas eu sou vosso amigo, vou me calar. Agradecida, amiga Zé. Então, só gostaria de ver. Edilene, você gostaria de fazer as últimas colocações para nós encerrarmos, que já passamos nosso tempo? Não tenho, não. Eu só queria agradecer ao Zé por sempre trazer à tona, né, essa grande mobilização, a intenção dessa mobilização toda, e dizer que eu tenho visto coisas riquíssimas, não foi possível falar tudo aqui, mas a Ana, por exemplo, trouxe uma vivência dela, né, em relação a como pensar a Assembleia a partir da necessidade, que eu achei muito legal, e outras coisas que devem ter sido aí muito ricas, mas não deixem de colocar na plataforma essas evidências, né? Reforçando aquilo que já foi dito anteriormente. Estas são as evidências que precisamos para essa nova construção. Gratidão. Tem um recadinho, nós estamos pensando em nos aprofundarmos em avaliação, uma reflexão mais profunda. O que é avaliação? Qual é o papel da avaliação? Né? Que modelo de avaliação que faz sentido para esta construção que estamos fazendo? E mais, como praticarmos esta avaliação aqui, neste encontro? Né? Então, fica aí também este convite, e inicialmente pensamos no dia 28 de setembro, para este encontro sobre avaliação, tá bom? Obrigada, gente. Ainda me deixam falar um pouquinho, já estou claro. Tudo castigo. Olha, eu tenho um material muito rico sobre avaliação, muito. Mas ele foi produzido em 1981, 82. Não havia. Estavam os primeiros computadores a chegar. Se nós digitalizarmos, pode ser um bom material para o estudo da avaliação. Foi um trabalho produzido por um grupo, umas 10 pessoas, mais ou menos, a partir de um colega nosso, que agora é presidente do Conselho Nacional de Educação lá em Portugal, que tinha vindo do doutoramento em portfólio, o primeiro doutoramento em portfólio, que foi feito em Vermont, nos Estados Unidos. Então nós juntamos e fizemos esse material, que é excelente. Deve ter para aí, eu vou procurar, porque eu estou de mudança, não é? E, portanto, está tudo aí acastelado. Logo que eu encontre, se alguém puder fazer a digitalização, será ótimo, porque vai ajudar imenso nesse trabalho, Edilene. Gratidão, Zé. Sim, toda ajuda é bem-vinda, e precisamos pensar no jeito de digitalizar. Eu não sou muito boa nisso, não, mas eu tenho certeza que aqui teremos pessoas capazes. Então, agradeço. Sim, Gilene, por favor. Não, eu só não ia deixar o silêncio, pode falar. Então, vamos encerrar o nosso encontro hoje. Agradecida a todos, a todas, um grande abraço, boas reflexões. Até o nosso próximo encontro. E mais boas reflexões e excelentes ações. Valeu, gente. Um abraço, Zé. Tchau, gente. Agradecido. Amigos e amigas. Gratidão enorme. Boas obras aí, Cleo. Termine logo. Léo, nem me fala. Vai dar tudo certo. Boa tarde. Boa tarde. Configurando as nossas evidências de aprendizado.